Olá, família, irmãos e irmãs, amigos e amigas, mais uma vez aqui para juntos meditarmos a palavra do Senhor. Hoje, celebrando a solenidade de Pentecostes, concluindo aí o nosso tempo da Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo Paráclito, sobre cada um de nós. Derramai em cada um de nós nesse momento os teus dons, e assim, cheio de vós, saiamos por todo o mundo a te anunciar as tuas maravilhas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, neste dia de Pentecostes, as leituras nos orientam a refletir a ação do Espírito Santo sobre a Igreja, sobre cada um de nós. O Evangelho de hoje é tirado de João, capítulo 20, versículo de 19 a 23. Nele, os discípulos se encontram trancados de portas fechadas. É um momento de oração, momento propício para refletir como agir diante da nova realidade, perseguidos pelos judeus. E Jesus, neste momento, se manifesta na comunidade e então lhes saúda: a paz esteja convosco. E Jesus, então, os envia em missão. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E lhes diz, depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. E lhes deu a seguinte missão: a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. Aqueles a quem vocês não perdoardes, eles lhes serão retidos. Irmãos, vemos aqui que neste momento se manifesta o Pentecostes sobre a comunidade. Às vezes a gente podemos pensar que aconteceu na comunidade dos Atos dos Apóstolos enquanto estavam reunidos no cenáculo. Mas o Espírito Santo se manifesta neste momento dado pelo próprio Deus por meio de Jesus Cristo sobre a comunidade, que, fortalecidos pelo Espírito Santo naquele momento, trancados com medo, fortalecidos pelo Espírito Santo, saem por todo o mundo a anunciar a boa nova de Jesus. O Espírito Santo é isso, é força que nos sustenta, é luz que nos ilumina, é a força que precisamos para sairmos das prisões, para nos libertar e sair por todo o mundo, a anunciar com palavras e com o nosso testemunho o Evangelho de Jesus Cristo, os mandamentos que Ele nos ensinou. Nos Atos dos Apóstolos, vemos que esta manifestação do Espírito Santo se repete na comunidade. Podemos perceber que a comunidade age sob a ação do Espírito Santo. Reunidos no cenáculo, se manifesta sobre cada um dos discípulos com os seus dons. E a comunidade que ali está, pessoas vindo de todos os lugares do mundo, ali em Jerusalém, naquele momento ficam admirados porque conseguem cada um se entender, mesmo sendo de país diferente, de lugares diferentes, eles conseguem conversar e se entenderem. Que língua é esta? Nos Atos dos Apóstolos diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Que língua é essa? Que linguagem era esta que todos começaram a falar, que o Espírito Santo permitiu que todos se comunicassem? É a língua do amor. A linguagem do amor é a linguagem comum para todo o mundo. Não existe uma ação de amor diferente dos cristãos do Brasil para os cristãos dos Estados Unidos ou de outros lugares. A linguagem do amor é a linguagem do Espírito Santo. É a língua que nos permite nos entender,
e nos unir em comunhão, em fraternidade. Permite-nos a sermos solidários, fraternos. Permite-nos entender, mesmo nas situações, nas circunstâncias mais difíceis. É a linguagem do amor. E São Paulo, na primeira carta dos Coríntios, que é a segunda leitura de hoje, nos coloca que há diversidade de dons, ministérios, diferentes atividades. A cada um de nós é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Cada um de nós recebemos o Espírito Santo, fomos gerados no Espírito, renascidos pela graça de Deus pelo batismo, sob a unção do Espírito Santo. E a nós foi dado esses dons do Espírito de Deus. Precisamos utilizar dos bens da graça de Deus, este Espírito Santo que nos move, quando Ele quer, que sopra sobre nós os seus dons, quando quer, onde quer e quando quer. Precisamos utilizá-los desses dons para o bem. Nós seremos cobrados se estes dons que recebemos de Deus são usados de forma contrária. Os dons que recebemos de Deus é para que utilizemos para o bem. Importante, irmãos, entender e perceber, assimilar que a nossa vida não se baseia somente na razão. A nossa vida deve ser fundamentada exclusivamente em Jesus, pela fé. Não percamos a fé no Senhor. Continuemos a viver pela fé. A fé é que nos impulsiona, é que nos alimenta, é que nos sustenta, é que nos dá força. A fé em Jesus. A fé em nosso Deus. Por meio de Jesus, chegamos ao Pai. E se nós somos pessoas de fé e acreditamos no Deus que nos libertou, no Deus que caminha conosco, no Deus que voltou ao Pai, que voltou aos céus, na pessoa de Jesus, que esteve conosco, voltou ao céu, na pessoa do Filho e que continua conosco com o Espírito Santo, nunca nos faltará nada. Irmãos, neste momento de oração, finalizando a nossa meditação, vamos pedir a este Espírito Santo que venha sempre estar conosco, que nós nunca percamos a fé, que em nossas situações, em nossos momentos de família, em nosso trabalho, em qualquer lugar, antes de qualquer fazer, peçamos, invoquemos a ação do Espírito Santo sobre nós. É o Espírito de Deus que nos conduz. É o Espírito de Deus que age sobre a sua igreja, sobre cada um de nós, membros, corpo da igreja. Assim nos fala São Paulo na primeira carta aos Coríntios, na segunda leitura de hoje. Obrigada, Senhor, por confirmar sobre cada um de nós o Teu Espírito. Senhor, que utilizemos dos bens da Tua graça para fazer o bem. Utilizemos do bem para fazer o bem. Que este bem que recebemos de vós seja colocado para as necessidades dos nossos irmãos. Seja utilizado para as nossas necessidades e para a necessidade dos nossos irmãos. Amém, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigado, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até o nosso próximo momento de meditação no próximo domingo.